Você já sentiu que algumas pessoas parecem se unir contra você, como se houvesse algo na sua presença que as incomoda profundamente, mas que elas jamais teriam coragem de dizer em voz alta? Se a sua resposta é sim, então este vídeo é a confirmação que você estava esperando. Porque nada na vida é por acaso. E se ultimamente as coisas têm acontecido de um jeito estranho, se você percebe olhares diferentes, atitudes escondidas e um clima que parece mais pesado do que deveria, é porque existe algo muito maior acontecendo nos bastidores. Às vezes, o que parece perseguição é, na verdade, a prova de que você carrega um propósito que nem você mesmo entendeu completamente. Ainda. O universo não coloca guerreiros em batalhas pequenas, e se você tem sentido o peso, é porque está sendo preparado para algo que poucos teriam coragem de enfrentar. O que vai ser revelado aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua história e as pessoas ao seu redor. Então, antes de continuar, curta este vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como esta. Porque quanto mais você interage, mais essa mensagem chega a outros que também precisam ouvir. E se você sente que este conteúdo fala diretamente com a sua alma, comente agora mesmo o número 77 aqui nos comentários. Esse número não é apenas um código. Ele representa os escolhidos, aqueles que estão despertando para a própria força e para um chamado que vai muito além do que o mundo pode entender. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir não é apenas uma história. É um lembrete do que você realmente é capaz. E talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais se veja, ou veja os outros da mesma forma. Eles acharam que poderiam apagar sua luz como quem apaga uma vela. Vieram sorrateiros, usando palavras afiadas como lâminas e mentiras como munição, certos de que você não teria forças para reagir. O que não entenderam é que você não era apenas uma chama, mas um incêndio pronto para consumir qualquer injustiça que ousasse se aproximar. Quando tocaram na sua energia, acenderam algo que jamais poderiam controlar. Nos bastidores, a trama deles parecia perfeita. Manipular narrativas, distorcer fatos e convencer todos ao redor de que você era o vilão da história. Mas o que eles não sabiam é que, ao te colocar nessa posição, entregaram a você a arma mais poderosa, a verdade. E a verdade, mesmo silenciosa, é como água. Encontra sempre um jeito de emergir. Hoje, enquanto eles tentam lidar com as cinzas da própria destruição, você caminha mais forte, não porque a batalha foi fácil, mas porque descobriu que nunca esteve sozinho. O universo sempre esteve ao seu lado, aguardando o momento certo para mostrar a eles o peso do erro que cometeram. Há erros que se apagam com o tempo, mas há outros que se transformam em cicatrizes eternas. Tornar você um inimigo é do segundo tipo. Eles acreditaram que seria fácil te derrubar, que bastaria plantar dúvida ao seu redor para que você desmoronasse por dentro. O que não previram foi a força invisível que te sustenta, aquela que só quem já foi testado pelo fogo conhece. Cada mentira que espalharam foi como um tijolo na muralha que agora os isola. Cada gesto de desprezo foi uma pá de terra cavando o próprio buraco. O que antes era entretenimento para eles virou tormento diário. O erro foi subestimar quem, mesmo ferido, aprende a lutar com mais inteligência e calma do que qualquer adversário. Agora, a história se encarregará de recontar o que aconteceu. Não nas palavras deles, mas nos resultados que não conseguem esconder. Porque um erro desse tamanho não se apaga. Ele se torna uma marca que todos podem ver, mesmo quando eles tentam disfarçar. Você acha mesmo que chegou até este vídeo por acaso? Não. Isso aqui não é coincidência. É direção. É um sinal claro de que o universo, ou Deus, está alinhando algo grandioso para a sua vida. Talvez seja a chave de uma nova casa, a assinatura de um contrato que vai mudar sua história, a vitória naquela área que parecia impossível.
Algo está se movendo em seu favor neste exato momento. E quando sinais assim chegam até nós, existe um princípio poderoso. A gratidão abre portas que a força humana não consegue abrir. Hoje, você pode ativar esse princípio com um gesto profético. Clique no botão Valeu Demais aqui abaixo e faça sua contribuição simbólica, seja 1, 10 ou até R$ 100. Não veja isso como uma doação comum. É uma semente espiritual, um ato de fé, uma confirmação de que você crê que essa nova fase já está a caminho. Esse simples gesto é como dizer ao universo: eu reconheço o que está acontecendo e estou pronto para receber. E acredite, quando você se posiciona assim, a resposta vem mais rápido do que imagina. Muitos que agiram nesse momento testemunharam portas se abrindo, dívidas sendo quitadas, curas acontecendo e oportunidades surgindo de onde menos esperavam. Se essa mensagem tocou o seu espírito, declare nos comentários: eu recebo a vitória. Escreva com convicção, porque hoje você não apenas ouviu uma palavra, você ativou algo que vai transformar o seu futuro. Não foi com gritos ou declarações abertas que a guerra começou. Foi com olhares enviesados, conversas sussurradas e armadilhas construídas no silêncio. Você talvez não tenha percebido no início, porque ainda acreditava que existia respeito. Mas aos poucos, as peças foram se encaixando, revelando uma estratégia que tinha um único objetivo: te ver cair. O que eles não contavam é que o silêncio também poderia ser a sua arma. Você aprendeu a observar sem reagir de imediato, a estudar cada movimento enquanto mantinha a calma. A paciência, que para eles parecia fraqueza, era na verdade a tática perfeita para deixá-los revelar quem realmente eram. E quando o universo decidiu agir, não houve barulho, apenas o som sutil de máscaras caindo e portas se fechando para eles. A guerra que começou no escuro terminou com a luz da verdade iluminando cada canto onde se escondiam. Existem momentos em que a justiça humana falha, mas a do universo nunca erra o alvo. Quando mexeram com você, não sabiam que estavam assinando um contrato com consequências inevitáveis. Não foi preciso levantar a voz, muito menos revidar. A energia que eles lançaram voltou, precisa como um bumerangue, atingindo exatamente onde mais dói. O tempo passou, e enquanto você crescia em silêncio, eles se afundavam nas próprias armadilhas. Nada mais funcionava como antes. Oportunidades evaporavam, relacionamentos desmoronavam, e uma sensação de peso constante passava a acompanhá-los. Isso não era azar. Era ajuste, era a vida mostrando que o que se planta, colhe-se, e eles plantaram tempestade. O mais impactante é que essa intervenção não veio para te vingar, mas para te proteger. Enquanto eles sofrem as consequências, você entende que tudo foi necessário para te afastar definitivamente de um ciclo que só drenava sua energia. Em meio a tantas mentiras e ataques, até você começou a se perguntar se realmente era forte. Houve noites em que acreditou ser o problema, dias em que pensou em desistir e momentos em que se sentiu pequeno diante da intensidade da pressão. Essa dúvida foi, talvez, a arma mais perigosa que eles tentaram usar contra você. Mas foi justamente nesses instantes de incerteza que a verdade começou a se revelar. Cada obstáculo que você superou, cada lágrima que secou sozinho, cada vez que se reergueu sem aplausos, tudo isso foi prova de que sua força não era uma ilusão. Você estava sendo moldado para algo maior, mesmo sem perceber. Hoje, olhando para trás, entende que até as suas dúvidas foram parte do processo. Elas te fizeram buscar dentro de si respostas que ninguém poderia te dar. E foi nesse mergulho interno que você encontrou a certeza. Sua luz não depende de aprovação. E sua força não pode ser medida pelo silêncio dos outros. Muito antes de você acreditar no próprio valor, eles já sabiam o tamanho da sua força. Não é coincidência que tenham mirado em você de forma tão calculada.
Pessoas comuns não recebem ataques tão intensos sem motivo, e no seu caso, o motivo era a ameaça que sua existência representava para a mentira que eles viviam. Sua presença, mesmo silenciosa, expunha suas inseguranças, desmontava a falsa confiança que sustentavam e deixava evidente que diante de você não havia espaço para ilusões. Enquanto você tentava entender por que era alvo de tantas atitudes mesquinhas, eles se reuniam para decidir qual seria o próximo golpe. Observavam cada passo seu, torcendo para encontrar um ponto fraco. Não porque queriam te conhecer, mas porque precisavam de algo para justificar o próprio incômodo com a sua luz. E essa luz não era barulhenta, era firme, constante e impossível de ser apagada. Hoje, você percebe que eles nunca te subestimaram de verdade. Pelo contrário, o medo deles era exatamente que você descobrisse cedo demais o que sempre esteve aí dentro. E quando esse momento chegou, quando você finalmente abraçou a própria grandeza, foi como se todo o teatro que construíram desmoronasse diante de um único sopro. O que começou como inveja silenciosa, logo se transformou em vigilância constante. Eles não apenas observavam seus passos, eles respiravam sua vida. Procuravam cada traço seu nas redes, analisavam suas palavras, reviravam lembranças em busca de algo que pudessem usar contra você. Era como se precisassem se alimentar da sua energia para continuar existindo. Mas existe um preço para a obsessão. Ela consome mais do que nutre. Enquanto eles gastavam tempo e energia para tentar entender e controlar o seu caminho, a própria vida deles começava a se desintegrar. Projetos estagnavam, relacionamentos se tornavam superficiais e até as vitórias que alcançavam tinham um gosto amargo, porque nada era suficiente para preencher o vazio que sentiam. Você seguiu em frente, reconstruindo-se a cada passo, e isso os desarmou por completo. A obsessão que deveria servir para te derrubar acabou virando um peso que eles não conseguiram carregar. Hoje, o fardo que suportam não foi colocado por você, mas pela própria incapacidade de se libertarem do que nunca lhes pertenceu. Eles esperavam que você reagisse, que gritasse, que se defendesse de forma impulsiva para poderem usar isso contra você. Mas o que veio foi silêncio. Um silêncio calculado, estratégico e impenetrável. E esse silêncio começou a trabalhar contra eles como nada mais poderia. Porque, no vazio das suas palavras, as deles ecoavam de forma cada vez mais falsa. No início, interpretaram seu silêncio como derrota, como se você tivesse desistido. Mal sabiam que, enquanto se afogavam em justificativas, você estava construindo novas bases, fortalecendo o que realmente importava. A ausência da sua reação retirou deles o combustível que mantinha o fogo das mentiras aceso. Com o tempo, aquele silêncio passou a pesar. Ele se tornou um espelho onde eles viam não a sua derrota, mas a própria culpa. E foi nesse reflexo que começaram a perceber que não tinham mais controle sobre a narrativa, nem sobre você, nem sobre si mesmos. Mentiras precisam ser alimentadas. Elas exigem manutenção constante, ajustes, reafirmações. E em algum momento, a energia para sustentar tudo isso começa a faltar. Foi exatamente o que aconteceu. As máscaras que eles usavam para convencer o mundo, e talvez até a si mesmos, começaram a rachar. Pequenas contradições viraram abismos impossíveis de ignorar. Aqueles que antes os aplaudiam começaram a questionar, a observar melhor, a perceber que algo não fechava. Não foi preciso você abrir a boca. A própria incoerência deles fez o trabalho. E a revelação não foi apenas pública, foi interna. Em algum momento, sozinhos, tiveram que encarar que a imagem que construíram não resistia à verdade. Esse é o ponto mais doloroso para eles. Perceber que a queda não veio de fora, mas de dentro. Que não foi você quem os derrubou, mas o peso de viver uma vida que não era real.
E quando a verdade chega, não há como voltar atrás. As máscaras nunca se encaixam da mesma forma depois de quebradas. A dor que você sentiu não foi pequena. Foi do tipo que poderia ter te paralisado, que poderia ter te transformado em alguém amargo, fechado, incapaz de confiar. Mas em vez disso, ela se tornou a matéria-prima para algo muito maior. Cada golpe, cada traição, cada porta fechada, trabalhou como um artesão implacável, moldando uma versão de você que nem mesmo você imaginava existir. Foi no meio do caos que você aprendeu a se equilibrar. Foi na ausência de apoio que você descobriu a própria capacidade de sustentar o próprio peso. E foi no silêncio que encontrou respostas que ninguém poderia te dar. A dor, ao contrário do que eles esperavam, não te diminuiu. Ela te ampliou. Hoje a força que você carrega não é apenas física ou emocional. É espiritual, é profunda, é a certeza inabalável de que não importa o que tentem fazer, você não volta mais para o lugar onde já esteve. E isso, mais do que qualquer vitória externa, é o que mais os incomoda. Eles acreditaram que poderiam plantar sementes de caos e colher flores de tranquilidade. Durante muito tempo, agiram como se o universo fosse cego e como se a energia que colocavam no mundo não tivesse retorno. Escolheram investir em mentiras, manipulações e sabotagens calculadas, sempre acreditando que estavam no controle de tudo. Mas o que esqueceram é que cada ato carrega consigo uma consequência inevitável. E quando essas consequências chegam, não pedem licença, não avisam, não escolhem momento. Elas simplesmente se instalam. Hoje, eles tentam convencer a si mesmos de que a maré virou por acaso, de que é apenas uma fase ruim. Mas, no fundo, cada um sabe que não é coincidência. É a própria vida devolvendo com juros tudo aquilo que foi intencionalmente enviado contra você. É como se cada pedra lançada no seu caminho tivesse encontrado o caminho de volta e agora repousasse pesadamente sobre os ombros de quem a jogou. Essa colheita amarga não se limita a perdas materiais ou oportunidades frustradas. Ela se infiltra na mente, corrói a paz e envenena os relacionamentos. É o tipo de peso que não se pode dividir, porque ninguém quer carregar junto as consequências das escolhas alheias. E enquanto isso, você segue, consciente de que não foi necessário mover um dedo para que a justiça fosse feita. O mais curioso é que, mesmo sentindo o peso da própria semeadura, eles ainda tentam manter aparências. Sorrisos forçados, publicações ensaiadas, frases motivacionais que não convencem nem a si mesmos. É a prova de que não existe máscara capaz de disfarçar o sabor amargo de uma colheita que foi escolhida com plena consciência no momento do plantio. Eles sempre imaginaram que a luta era contra você, que ao te atacar estariam vencendo uma disputa silenciosa e provando algum tipo de superioridade. Mas, quando você se afastou, ficou claro que a verdadeira guerra sempre foi interna. Você foi apenas o espelho, o reflexo que mostrava o que eles se recusavam a enxergar. A fragilidade de suas próprias convicções e a inconsistência de suas atitudes. Sem a sua presença, não havia mais distrações. Nenhum movimento seu para criticar, nenhuma conquista para invejar, nenhum erro para distorcer. O que restou foi o silêncio, e dentro desse silêncio, a imagem crua de quem realmente são. Essa visão é implacável. Mostra cada insegurança, cada escolha errada, cada momento em que preferiram a mentira ao crescimento. E por mais que tentem fugir, não há como escapar de si mesmos. Com o tempo, a batalha contra esse reflexo se torna exaustiva. É acordar todos os dias e sentir o peso de não poder culpar mais ninguém. É encarar os próprios olhos e perceber que a narrativa construída desmoronou. É perceber que a verdadeira prisão não é externa, mas feita de pensamentos que não param,
de lembranças que insistem em voltar, de culpas que não podem ser delegadas. E no meio desse processo, você já está longe, não porque não se importe, mas porque entendeu que nada do que poderia dizer mudaria a luta que agora travam com eles mesmos. Essa batalha é deles, e apenas eles podem decidir se vão enfrentá-la com honestidade ou continuar se escondendo atrás de máscaras cada vez mais frágeis. A vida sempre oferece oportunidades para mudar. Pequenos sinais, situações que funcionam como avisos e chances de escolher um caminho diferente. Mas algumas pessoas ignoram esses alertas, preferindo insistir nos mesmos padrões destrutivos. No caso deles, cada lição ignorada apenas aumentou o impacto da queda que viria. E essa queda, quando chegou, não foi suave. Desde o início, havia momentos em que poderiam ter recuado, refletido e mudado a abordagem. Poderiam ter escolhido o respeito no lugar da inveja, a honestidade no lugar da manipulação. Mas não. Cada oportunidade foi desperdiçada em troca de uma satisfação momentânea, de uma sensação ilusória de controle. E quanto mais se aprofundavam nesse jogo, mais cegos ficavam para as consequências que se aproximavam. O problema de ignorar repetidamente as lições que a vida apresenta é que, em algum momento, o aprendizado deixa de ser opcional. Quando a conta chega, ela vem completa, sem descontos. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo aquilo que vinha sendo adiado se acumulou e desabou de uma só vez. Sem preparo, sem estrutura emocional para lidar, sem a ilusão de que poderiam contornar a situação. Essa recusa em aprender custou caro. Custou a confiança de pessoas próximas, custou a estabilidade que fingiam ter, custou a paz que nunca foi genuína. E mais do que isso, deixou claro para todos que o problema nunca foi a presença de outra pessoa, mas a resistência em olhar para dentro e corrigir o que precisava ser corrigido há muito tempo. Eles queriam te queimar, e conseguiram, mas não do jeito que imaginavam. O fogo que acenderam não te destruiu. Ele se tornou a forja que moldou cada parte da sua nova versão. Foi nas chamas das provações que você descobriu forças que jamais teria conhecido se tudo tivesse sido fácil. Esse é o ponto que mais os atormenta. Saber que foram responsáveis, ainda que sem querer, por criar a versão mais poderosa de você. Cada palavra lançada contra você se transformou em combustível. Cada porta fechada se tornou um convite para construir a sua própria. Cada tentativa de apagar a sua voz resultou em um discurso ainda mais firme, ainda mais claro. No fim, tudo o que fizeram para te enfraquecer acabou funcionando como treino para batalhas ainda maiores. Sua lenda não nasceu de um momento de glória repentino, mas de um processo longo, silencioso e doloroso. Nasceu de noites em que parecia impossível continuar, de dias em que a solidão parecia esmagadora, de decisões difíceis que exigiram mais coragem do que qualquer aplauso poderia recompensar. Essa trajetória, vista de fora, pode parecer força pura, mas você sabe o quanto custou chegar até aqui. E agora, a cada passo que dá, eles são obrigados a assistir. Não apenas ao seu crescimento, mas ao impacto que você causa. A lenda que se formou não é apenas sobre vitória, mas sobre transformação. E essa transformação é o lembrete vivo de que nada que eles fizeram foi suficiente para te deter. Pelo contrário, foi exatamente o que te impulsionou a ir além do que até você imaginava.